Você já se perguntou por que algumas pessoas acham que podem te tratar como lixo e sair impunes? Sempre jogando sujo, manipulando, humilhando e te fazendo de idiota, enquanto seguem suas vidas como se nada tivesse acontecido. Mas hoje, isso muda. Hoje, você vai aprender a virar o jogo, não com gritos ou ataques impulsivos. Isso é coisa de amador. Você vai fazer eles sentirem o gosto do próprio veneno de uma forma que nunca mais ousem te desrespeitar. Se você está cansado de ser passado para trás, de ser usado por gente que só aparece quando precisa de algo, ou de lidar com falsos amigos, familiares tóxicos e colegas manipuladores, fica comigo até o final. Vou te mostrar estratégias estoicas afiadas, como lâmina, que vão cortar qualquer tentativa de abuso psicológico e devolver para eles exatamente aquilo que tentaram fazer com você. E aqui vai um aviso. Este vídeo não é para fracos. Se você não está pronto para assumir o controle da sua vida e impor respeito, talvez seja melhor parar por aqui. Mas se você quer finalmente se livrar dessas pessoas e garantir que nunca mais tentem te manipular, então presta atenção. Além disso, tem um conteúdo exclusivo no comentário fixado que vai te dar um passo a passo extra para blindar sua mente contra esses ataques. Não esquece de conferir depois. Agora, sem mais enrolação, vamos direto para a primeira estratégia. Número 1. Chega de ser trouxa. Por quanto tempo mais você vai aceitar ser o tapete de quem pisa em você sem a menor consideração? Sabe qual é o problema de ser sempre o bonzinho? Você vira um alvo fácil. Pessoas manipuladoras farejam gentileza ingênua, como tubarões sentem cheiro de sangue na água. Elas testam seus limites, te empurram além do que você suporta. E quando percebem que você não reage, fazem disso um hábito. Hoje, isso acaba. O primeiro passo para fazer alguém sentir o gosto do próprio veneno é simples. Pare de aceitar migalhas. Toda vez que alguém te desrespeita e você deixa passar, você ensina a essa pessoa que está tudo bem te tratar assim. Ah, mas eu não quero conflito. Não precisa querer. O simples fato de impor limites friamente e sem explicações já é o suficiente para desestabilizar quem está acostumado a te ver como um fraco. Epicteto dizia: os homens são perturbados não pelas coisas, mas pela visão que têm delas. O que isso significa? Que enquanto você continuar enxergando a si mesmo como alguém que deve ser sempre tolerante, você vai continuar sendo explorado. Mas no momento em que você se vê como alguém que merece respeito e não tem medo de cortar pessoas tóxicas, tudo muda. A partir de hoje, quem te desrespeita perde acesso a você. Você não se explica, não pede desculpas por se impor, não negocia sua dignidade. Se alguém mente para você, você trata essa pessoa como mentirosa. Se te enganam uma vez, não há segunda chance. Você não precisa brigar, discutir ou fazer cena. Basta mostrar que certas atitudes têm consequências. O que eles esperam é que você continue tolerando. Mas quando encontram um muro onde antes havia uma porta aberta, eles começam a sentir o impacto da própria atitude. E se tem uma coisa que manipuladores odeiam, é perder o controle. E é exatamente isso que você vai tirar deles. 2. A humilhação reversa. Eles acham que têm o controle. Acreditam que podem te diminuir, te fazer de bobo, sair por cima e ainda rir da sua cara. Mas o que acontece quando a própria arma que usam contra você se volta contra eles? É isso que chamamos de humilhação reversa, e não tem nada a ver com vingança infantil. É sobre estratégia, inteligência e autocontrole absoluto. O erro de quem tenta te rebaixar está na crença de que você precisa da aprovação deles. Eles testam sua paciência com insultos disfarçados de brincadeira, menosprezam suas conquistas, tentam te desestabilizar emocionalmente para ver até onde podem ir. Mas o que acontece quando, ao invés de reagir como eles esperam, você simplesmente não dá a mínima?
Imagine a seguinte cena. Alguém faz um comentário sarcástico sobre você em público, esperando que você fique sem graça, tentando ganhar status à sua custa. Mas ao invés de se defender ou tentar retrucar, você dá um sorriso frio, olha nos olhos da pessoa por alguns segundos e depois simplesmente muda de assunto, como se o que foi dito não tivesse importância alguma. A mensagem que você passa é clara. Você é insignificante demais para afetar minha paz. E nada humilha mais um provocador do que ser tratado como um nada. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Não caia no jogo deles, não perca a compostura, mas também não abaixe a cabeça. Quando eles perceberem que não conseguem te atingir, o jogo vira. A partir daí, a insegurança passa a ser deles. A dúvida se instala na mente deles. Por que ele não reagiu? Será que ele sabe de algo que eu não sei? E aqui está o ponto alto dessa estratégia. Quando você não reage do jeito que eles esperam, você coloca a insegurança no colo deles. Agora, quem se sente pequeno são eles. Quem se sente exposto e ridículo são eles. A humilhação que tentaram jogar em você volta para eles com o dobro da intensidade, porque agora não há nada que possam fazer para te afetar. O silêncio, a frieza e a indiferença são armas letais. Use-as com sabedoria e veja como aqueles que antes te testavam começam a evitar te desafiar. 3. O golpe do silêncio. Sabe o que mais enfurece um manipulador? Ser ignorado. Eles vivem da sua reação. Precisam que você fique nervoso, que tente se justificar, que se explique, que implore por respeito. Cada vez que você responde a uma provocação, você os alimenta. Mas quando você simplesmente não reage, você os mata de fome. O silêncio não é fraqueza. Ele é um golpe estratégico. Quando alguém tenta te manipular ou te atingir e recebe apenas o vazio em resposta, isso os destrói por dentro. A mente deles começa a trabalhar contra eles mesmos. Por que ele não disse nada? Será que ele não se importa? Será que ele já sabia o que eu ia fazer? Será que ele tem algo contra mim? O silêncio cria um abismo de dúvida na cabeça do agressor, e é nesse abismo que ele se perde. Epicteto dizia: se alguém tentar te ofender, lembre-se, você só será ofendido se concordar com a ofensa. Em outras palavras, você só é afetado por aquilo que permite. Quer fazer alguém sentir o gosto do próprio veneno? Negue a eles aquilo que mais desejam, sua reação. Agora, imagine essa cena. Um colega de trabalho sempre faz piadas sarcásticas sobre você em reuniões, tentando te diminuir na frente dos outros. Todo mundo espera que você rebata, que fique bravo, que tente se defender. Mas ao invés disso, você olha para ele por um instante, sem expressar nenhuma emoção, e depois simplesmente volta ao que estava fazendo, como se ele não existisse. O impacto disso é devastador. Ele esperava guerra e recebeu o quê? Nada. O silêncio também pode ser usado para cortar laços com pessoas tóxicas. Algumas pessoas não merecem explicações, não merecem despedidas, não merecem mais espaço na sua vida. O melhor castigo para quem não te respeita é ser apagado da sua existência. Sem brigas, sem discursos, sem avisos, apenas desapareça. E o mais interessante, o silêncio não pode ser interpretado contra você. Se você xinga alguém, dá um ataque ou revida com raiva, essa pessoa pode usar sua reação para te pintar como o errado. Mas o que alguém pode dizer sobre o seu silêncio? Nada. O silêncio é um golpe invisível e por isso é impossível de contra-atacar. Eles jogaram sujo com você? Ótimo. Agora deixe-os falando sozinhos. 4. A estratégia da frieza absoluta. Você quer ver um manipulador perder o chão? Trate-o com uma frieza cortante, como se ele fosse irrelevante. Eles esperam que você fique com raiva, que tente argumentar, que demonstre qualquer tipo de emoção, porque é isso que os alimenta. Mas quando você age como se eles fossem apenas poeira no vento, você destrói a única coisa que realmente os mantém no controle: a sensação de poder sobre você. A frieza absoluta é uma arte.
Não significa ser rude ou agressivo, mas sim impenetrável. Nada do que disserem ou fizerem deve arrancar uma reação sua. Eles fazem um comentário venenoso? Você apenas os observa com um olhar impassível e muda de assunto. Tentam te provocar? Você os trata com um leve sorriso de indiferença e segue em frente. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Você não pode controlar como os outros agem, mas pode decidir que ninguém terá o privilégio de mexer com suas emoções. Agora imagine a cena. Alguém que sempre tentou te rebaixar chega todo arrogante, tentando te intimidar. Mas ao invés de demonstrar qualquer abalo, você olha diretamente nos olhos dele com um olhar frio, sem demonstrar o menor interesse ou preocupação. Depois de alguns segundos de silêncio absoluto, você simplesmente vira as costas e segue em frente. Isso desarma qualquer um. Eles querem que você grite, chore, se justifique, peça explicações? Não. O que você faz é apenas olhar, ouvir e agir como se absolutamente nada que eles dissessem tivesse qualquer valor. Essa frieza os enlouquece, porque deixa claro que eles não têm importância suficiente para te afetar. E a melhor parte: quando você adota essa postura, as pessoas ao seu redor começam a perceber a diferença. Você se torna alguém de presença forte, alguém que não se abala, alguém que impõe respeito sem precisar de uma única palavra. Quer fazer eles sentirem o gosto do próprio veneno? Nunca mais deixe que percebam o que você sente. 5. Torne-se o pesadelo deles. Sabe o que realmente aterroriza alguém que tentou te manipular, humilhar ou te diminuir? Perceber que você não só sobreviveu, mas prosperou. Nada é mais assustador para essas pessoas do que ver você se tornar alguém forte, confiante e inalcançável. Eles contavam com a sua fragilidade, com a sua submissão, com a sua necessidade de aprovação. Mas quando você muda completamente o jogo e se transforma em uma pessoa inabalável, você se torna o pesadelo deles. A vida deles era fácil quando você se preocupava em agradá-los, quando tentava explicar seus sentimentos ou quando buscava a aceitação deles. Mas agora você é alguém que não precisa mais de ninguém para se validar. Epicteto dizia: a liberdade é a única dignidade que importa, e nada faz alguém que tentou te oprimir se sentir pior do que ver que você está livre deles. Eles vão se remoer, tentando entender como você conseguiu se levantar depois de tudo que fizeram. E a verdade é que essa é a melhor vingança possível, o seu sucesso. Agora, visualize a cena. Aquela pessoa que te menosprezou, que duvidou de você, que riu das suas dificuldades, agora está vendo você brilhar. Vendo você caminhar com postura firme e confiante, sem um pingo de ressentimento ou medo. O que antes era um alvo fácil agora é alguém que não pode ser tocado. E o melhor? Você não precisa fazer nada diretamente contra eles. Você não precisa provar nada. Só o fato de você continuar crescendo enquanto eles ficam para trás é suficiente para fazer com que eles sintam o gosto amargo do próprio veneno. O jogo virou. Você não está mais na posição de vítima. Você se tornou o pior pesadelo daqueles que tentaram te derrubar. 6. A arte de devolver na mesma moeda. Eles jogaram sujo com você. Tentaram te diminuir, te manipular, te fazer se sentir pequeno? Ótimo. Agora, sem gritar, sem sujar as mãos e sem perder a compostura, você vai devolver exatamente na mesma moeda, mas de um jeito que eles nunca esperam. O segredo aqui não é agir movido pela raiva ou pela impulsividade. Não. Isso seria dar a eles o que querem, uma reação emocional, algo que possam usar contra você. O verdadeiro contra-ataque estoico é calmo, estratégico e implacável. Você não precisa levantar a voz, não precisa ameaçar ninguém. Basta espelhar o comportamento deles de forma fria e calculada. Sêneca dizia: a melhor maneira de se vingar de um inimigo é não se tornar como ele. Mas isso não significa ser passivo.
Significa que você responde com inteligência, não com emoção. Imagine essa situação. Alguém vive te ignorando, te tratando com descaso, respondendo com frieza. Faça o mesmo. Não corra atrás, não peça atenção, não demonstre a menor preocupação com essa pessoa. Ela te traiu ou mentiu para você. Agora ela nunca mais recebe informações suas. Ou melhor ainda, você começa a tratá-la exatamente como ela trata os outros. Se é alguém que adora falar de si mesmo e ignorar os outros, comece a ignorar cada palavra dele. Se é alguém que vive de fofocas e indiretas, faça questão de nunca mais dar ouvidos às suas palavras. Aos poucos, essa pessoa percebe que o próprio veneno voltou para ela. Mas aqui está o detalhe mais importante. Você faz isso sem emoção, sem raiva, sem ódio, sem ressentimento. Você apenas ajusta sua postura como se estivesse apertando um botão de modo automático. Isso os destrói porque mostra que eles não são importantes o suficiente para te afetar. Quer fazer alguém sentir na pele o que tentou fazer com você? Apenas reflita de volta o que eles são. O que antes era um jogo onde só eles tinham controle, agora é um espelho onde eles veem o próprio comportamento voltado contra eles. E não há nada mais desconfortável do que ser forçado a encarar o próprio reflexo. 7. A destruição do ego deles. Nada fere mais uma pessoa arrogante e manipuladora do que ter seu ego esmagado pela realidade. Essas pessoas se alimentam de um senso inflado de superioridade, acham que estão sempre no controle, acreditam que podem brincar com os sentimentos dos outros sem consequência. Mas quando elas encontram alguém que não se curva, que não reage como esperado, o mundo delas começa a desmoronar. E aqui está a parte interessante. Você não precisa levantar a voz, discutir ou agir de forma agressiva. O que realmente destrói o ego de uma pessoa tóxica é mostrar que ela não tem o menor impacto sobre você. Enquanto elas jogam um jogo sujo, tentando te desestabilizar, você permanece calmo, frio e no controle absoluto da situação. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é ser diferente daqueles que causam o mal. Ou seja, você não precisa rebaixar seu nível para vencer. O simples fato de se recusar a ser manipulado já é o suficiente para quebrar o ego deles em pedaços. Agora imagine esta cena. Uma pessoa que sempre tentou te diminuir está esperando que você reaja com raiva, com indignação, que se defenda desesperadamente. Mas ao invés disso, você apenas dá um sorriso discreto, levanta a sobrancelha e segue sua vida como se nada tivesse acontecido. Isso os mata por dentro, porque mostra que eles são irrelevantes. Mas podemos ir além. Se alguém constantemente faz questão de te menosprezar, de tentar se sentir superior à sua custa, uma das formas mais brutais de destruir esse ego é rebaixar a importância deles sem precisar dizer uma única palavra. Como? Ignorando-os publicamente. Se essa pessoa sempre tenta brilhar no centro das atenções, deixe-a falando sozinha. Se ela espera que você corra atrás, suma completamente da vida dela. Se ela sempre quer parecer superior, trate-a como se fosse um figurante sem importância. Pessoas arrogantes morrem por falta de atenção. Tire isso delas e você as faz implodir. O gosto do próprio veneno vem quando elas percebem que ninguém mais leva a grandiosidade delas a sério. Agora o jogo virou. O centro das atenções não é mais elas, o controle não é mais delas, e isso é algo que elas jamais vão admitir em voz alta, mas nunca vão esquecer. Quer quebrar o ego de alguém que te fez mal? Haja como se essa pessoa nunca tivesse existido. 8. O desprezo total. Se existe uma arma mais poderosa do que a vingança, essa arma é o desprezo absoluto. O desprezo não é raiva, não é ódio, não é vingança emocional. É algo muito pior para quem está acostumado a te manipular. É olhar para alguém que sempre tentou te diminuir e fazer com que ele se sinta invisível. E aqui está o segredo.
Pessoas tóxicas precisam desesperadamente de uma resposta sua, seja positiva ou negativa. Se você as odeia, se você quer vingança, se você grita e bate de frente, ótimo. Elas ainda têm poder sobre você. Mas quando você simplesmente não dá a mínima, quando age como se essa pessoa fosse apenas um detalhe insignificante na sua vida, isso as destrói. Sêneca dizia: a indiferença é a resposta mais afiada, e não há verdade maior do que essa. O desprezo é a punição silenciosa que faz qualquer um sentir o peso das próprias ações. Agora imagine a seguinte cena. Aquela pessoa que sempre tentava te desestabilizar, te encontra e tenta puxar assunto, te provocar, te testar. Mas ao invés de responder com raiva, ao invés de cair na armadilha, você apenas olha para ela por um segundo e depois segue seu caminho como se nada tivesse acontecido. Nenhuma palavra, nenhuma explicação, nenhuma reação. Isso faz a mente dela entrar em colapso, porque até então você era alguém que se importava, alguém que ela conseguia manipular. Agora você é uma parede de gelo, e tudo o que ela faz bate e volta sem causar nenhum impacto. Mas o desprezo letal não para por aí. Se essa pessoa um dia fez parte do seu círculo social, se um dia teve acesso à sua atenção e ao seu tempo, agora ela não tem mais nada. Sem respostas, sem justificativas, sem uma única chance de redenção. É como se ela simplesmente deixasse de existir no seu mundo. O que isso causa? Desespero. Pessoas manipuladoras odeiam perder o controle. Elas vão tentar chamar sua atenção de outras formas, inventar fofocas, fazer joguinhos para te atingir. Mas a pior coisa que pode acontecer para elas é perceber que nada funciona mais. Quer fazer alguém sentir o gosto do próprio veneno? Faça essa pessoa sentir na pele o que é ser tratado como um nada. 9. A vingança inteligente. Se tem uma coisa que as pessoas tóxicas nunca esperam, é que você aprenda a jogar melhor do que elas. Elas confiam na sua ingenuidade, na sua paciência, no seu desejo de sempre fazer a coisa certa. Mas quando percebem que você parou de ser um alvo fácil e agora joga com estratégia, o pânico se instala. E aqui está o segredo: a melhor vingança não é agressiva, não é explosiva, não é emocional. A melhor vingança é silenciosa, precisa e definitiva. Enquanto elas perdem tempo tentando te atingir, você cresce. Enquanto elas espalham mentiras, você constrói uma reputação inabalável. Enquanto elas fazem joguinhos infantis, você avança no jogo da vida com uma frieza cirúrgica. Epicteto dizia: não explique sua filosofia, incorpore-a. Em outras palavras, não desperdice energia tentando mostrar a alguém que você mudou. Simplesmente mude, sem avisos, sem alardes, e deixe que eles percebam da pior maneira possível, quando for tarde demais. Agora pense na seguinte cena: aquela pessoa que um dia te desrespeitou, te menosprezou, tentou te fazer sentir pequeno, agora te vê completamente fora do alcance dela. Você subiu, evoluiu, se tornou alguém que ela não pode mais tocar. Você não precisa de discussões, de vinganças infantis, de provas. Seu próprio crescimento é o golpe final. Mas podemos ir além. Se alguém te prejudicou no passado, seja pessoalmente ou profissionalmente, nunca busque vingança no calor do momento. Espere, trabalhe em silêncio, fortaleça sua posição. E no momento certo, você vai estar tão acima dessa pessoa que a presença dela será irrelevante para você. A vingança inteligente não é sobre atacar, é sobre se tornar intocável. Enquanto eles tentam te puxar para o nível deles, você sobe a um ponto onde nem conseguem mais te alcançar. E esse é o gosto mais amargo do próprio veneno, perceber que nada do que fizeram teve efeito algum. Quer vingança? Se torne alguém tão bem-sucedido, tão inabalável, que a única coisa que seus inimigos possam fazer é te assistir de longe, sabendo que não podem mais te atingir. 10. Eles nunca mais vão tentar te derrubar.
Agora que você aplicou todas essas estratégias, que virou o jogo e fez com que eles sentissem o gosto do próprio veneno, chegou o momento final. Garantir que nunca mais tentem te derrubar. Pessoas tóxicas adoram testar limites. Se percebem qualquer sinal de fraqueza, voltam a atacar. Mas se aprendem que mexer com você tem um preço alto, recuam. E o objetivo aqui não é apenas vencer uma batalha, é encerrar a guerra de uma vez por todas. A chave para isso, consistência absoluta. Não adianta impor respeito uma vez e depois voltar atrás. Não adianta ignorar alguém tóxico e depois abrir espaço para essa pessoa de novo. Se você quer ser levado a sério, suas atitudes precisam ser firmes e inegociáveis. Marco Aurélio dizia: a maneira como falamos e agimos deve ser como uma rocha, firme, inabalável e sem hesitação. Ou seja, você não pode mais oscilar. Quem uma vez te desrespeitou e tentou te manipular, perdeu o privilégio de ter acesso a você. Ponto final. Agora imagine a cena. Aquela pessoa que um dia tentou te diminuir agora percebe que você não é mais o mesmo. Seu olhar mudou, sua postura mudou, sua energia mudou. Ela sente que não tem mais poder sobre você. Isso é o suficiente para que pense duas vezes antes de tentar qualquer joguinho novamente. Mas podemos ir além. Se quiser garantir que nunca mais tentem te derrubar, torne-se alguém temido pelo seu silêncio, respeitado pela sua frieza e admirado pelo seu sucesso. Quem tem autocontrole absoluto se torna um adversário impossível de ser vencido. O jogo acabou. Agora você é o jogador, não mais a peça. E a lição final: nunca mais abaixe a cabeça para ninguém. Nunca mais tolere desrespeito. Nunca mais permita que alguém teste seus limites sem consequências. Você não deve nada a ninguém. E aqueles que não souberem respeitar isso vão ficar para trás. Você venceu. Bom, se você chegou até aqui, já percebeu que não precisa mais ser o alvo de ninguém. O que antes te enfraquecia agora te fortalece. O que antes era motivo de dor agora se tornou combustível para sua evolução. Você não apenas fez eles sentirem o gosto do próprio veneno. Você se tornou alguém que nunca mais será manipulado, diminuído ou desrespeitado. E aqui está o grande segredo: o poder sempre esteve em você. O problema é que por muito tempo você o entregou nas mãos erradas. Mas agora você sabe que não precisa gritar para ser ouvido, não precisa implorar para ser respeitado e, acima de tudo, não precisa provar nada para ninguém. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Ou seja, você não pode controlar como os outros agem, mas pode decidir como vai reagir. E a melhor resposta para aqueles que tentaram te diminuir não é o ódio, não é a vingança impulsiva, é a sua evolução. Agora eu te desafio a aplicar isso na sua vida. Pense em todas as pessoas que já te fizeram mal. O que aconteceria se, a partir de hoje, elas percebessem que perderam todo o poder sobre você? Como seria a reação delas ao te ver mais forte, mais frio, mais estratégico? Como seria perceberem que você se tornou alguém inalcançável? Se esse vídeo fez sentido para você, deixe um comentário abaixo com a seguinte frase: eu tenho poder sobre a situação. E claro, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E não se esqueça, tem um conteúdo exclusivo no comentário fixado para você aprender mais estratégias para se blindar contra qualquer tipo de manipulação. O jogo virou. Agora é você quem está no controle.